Vamos ver agora como é que varia o sinal de uma função quadrática, pessoal. Olha bem que interessante. Eu já fiz aqui o gráfico da função para vocês. A minha função é essa aqui, ó, definida de RR, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu achei o ponto em que ela corta o eixo y, que é o 3, né, ó, que é o termo C, né, 0C. Eu achei aqui as raízes, depois vocês façam isso aí também como exercício. Você faz x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Resolve, né, pela forma do Bhaskara, acha os pontos 1 e 3. Você tem que achar esses pontos 1 e 3. Acha o vértice também, que é o ponto 2 e menos 1, faz a conta lá, joga na formulazinha do cálculo do vértice, e você vai montar o gráfico da parábola, tá ok? Você vê, pessoal, que a parábola em relação ao vértice aqui, né, pessoal, se você traçar uma reta aqui, ó, o ponto 2 menos 1, se você traçar uma reta aqui, ó, paralela ao eixo y, você vai ver que ela vai dividir a parábola em duas partes iguais, né? A gente fala que esse eixo aqui, ó, que vai passar pelo vértice, a gente diz que ele é um eixo de simetria, né? Ele divide a parábola em duas partes iguais. Bom, pessoal, e o sinal? Vamos ver o sinal? Então, olha bem, pessoal, você vê, cara, que para x menor do que 1, ó, aqui, ó, x menor do que 1, onde está essa coloração aqui azulada, e para x maior do que 3, né? O que vai acontecer aqui, cara? Você vai ver que os valores para x vão ser todos positivos, né, pessoal? Tá vendo? Ó? Então, para x menor do que 1 ou x maior do que 3, vemos no gráfico que f de x é positiva, ela sempre vai ser positiva, né? Ó. Você vê esse pedaço da perninha dela aqui, ó, né? É tudo positivo, ó, ela vai assumindo valores positivos. Isso aqui vai para o infinito, né, pessoal? A perninha dela vai para o infinito, ó. Então, todos esses valores aqui, cara, para x menor do que 1 e para x maior do que 3, a f de x ela vai ser positiva, né, pessoal? Tá vendo? Ela é positiva aqui, ó. Maravilha? Para x igual a 1 e x igual a 3, né, para x igual a 1 e x igual a 3, ela é nula, né, pessoal? São os pontos em que ela se anula. Então, f de x é igual a 0. E para x, ó, compreendido entre, né, para x maior do que 1 e menor do que 3, pessoal, nesse intervalo aqui, ó, o que acontece? A f de x é negativa, né, cara? Ó, você vê que a imagem dela é toda negativa, ó. A imagem dela é negativa, né, ó. Perfeito? Interessante, né, pessoal? Então a imagem dela é negativa aí. Certinho? Então nós temos, né, que para x pertencente a R, se x estiver entre 1 e 3, a função, né, ela toma valores negativos, ou seja, f de x é menor do que 0. Se x pertencente a R, para x igual a 1 ou x igual a 3, ela se anula, x igual a 1, x igual a 3. E para x menor do que 1, pessoal, ó, e x maior do que 3, ela assume valores positivos, né? Muito bacana isso, cara. Você vê claramente isso aqui no gráfico, né, que eu fiz aqui para vocês da função. Ok? Alguma dificuldade, pessoal? Está muito claro isso aí? Todo mundo conseguiu entender a variação do sinal da função quadrática com esse exemplo? Agora tem que praticar nos outros exemplos, né? Mas você vê que é muito tranquilo aí. Tá bom? Bom, as inequações, pessoal, o que é uma inequação, né, pessoal? É quando eu coloco o sinal maior ou menor, maior ou igual, menor ou igual. Quando eu tenho igualdade, eu tenho uma equação. Quando eu tenho um sinal de maior ou menor, né, eu tenho uma inequação. Beleza? Então, uma inequação do segundo grau pode ser escrita numa das seguintes formas, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c maior do que zero, ou então maior ou igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c menor do que zero, ou menor ou igual a zero. Tá? Então, pessoal, para você, por isso que é importante agora, cara, você saber enxergar o sinal da função. Porque para resolver uma equação do segundo grau, você precisa estudar o sinal da função correspondente à equação. E como é que você vai resolver isso? Ó, primeiro, você vai igualar a sentença do segundo grau a zero. Primeiro a gente iguala a zero, resolve a equação do segundo grau. Iguala a zero.
Localiza se existir as raízes da equação no eixo. Então, você vai lá no eixo, marca essas raízes. E aí você estuda o sinal da função correspondente, né, como a gente fez no slide anterior. Então, ó, resolver a resolução de uma inequação polinomial de segundo grau é fundamental no estudo da variação do sinal de uma função quadrática. Eu vou mostrar aqui, eu fiz um exercício resolvido, resolvi um exercício aqui só para mostrar para vocês, ó. Resolver a inequação menos x ao quadrado mais 4 maior ou igual a zero. Então, o que você vai fazer? Você primeiro iguala a zero, né? Menos x ao quadrado mais 4 iguala a zero. Acha os pontos em que a função corta o eixo x. Então, se eu igualar a zero, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, x é a raiz quadrada de... Eu posso resolver aqui direto, né? Você pode usar a forma de Bhaskara e calcular isso aqui, cara. Usa lá x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Você acha que os valores de x, ou então de uma maneira mais simples, né, cara? X ao quadrado igual a menos 4 igual a zero, você pega o menos 4, joga para lá, ó, né? Joga para o outro membro, ou então soma mais 4 mais 4 nos dois membros aqui da igualdade, você vai ter que x ao quadrado, menos 4 mais 4 é zero, zero mais 4 é 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. Então, x é a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2, né, pessoal? Beleza? Então, x é igual a 2, x é igual a menos 2. Então, vai ter aqui um menos 2 e aqui um mais 2, né? Tem as duas raízes aqui, ó. Então, olha bem, lembra lá do exemplo anterior? Então, o A é negativo, então ela está com as perninhas para baixo, ó. Então, o que acontece, pessoal? Para valores menores do que menos 2, pessoal, ó, valores menores do que menos 2, ela é negativa, né, pessoal? Ela é negativa, ó. Para valores maiores do que 2, ela também é negativa. E você vê que aqui dentro, ó, a imagem dela, os valores que ela vai assumir lá em y, vão ser positivos, né? Então, ela é positiva para x compreendido, né, entre menos 2 e 2. Então, ela vai ser, para x maior ou igual a menos 2 e x menor ou igual a 2, ela é positiva. Facinho de se ver isso, né, pessoal? Todo mundo consegue enxergar bem isso, pessoal? É tranquilo, né? Não tem nenhum mistério, não, né? É fácil você ver isso. É só você seguir aqueles passos, né, cara? Iguala a zero, resolve, acha as raízes, faz o eixo X aqui, ó, e aí você, né, verifica direitinho se ela está com as perninhas para baixo ou para cima e faz o estudo do sinal. Muito fácil isso, muito tranquilo. Tem que desenhar, né, pessoal? Tem que fazer o gráfico, né? Como eu falei para vocês. O gráfico, cara, é o retrato da função. Por ele que nós vamos tirar todas as informações, né? Sobre o sinal da função, sobre o crescimento, decrescimento dela. Perfeito? Maravilha, né? Bom, aí eu deixei umas atividades de revisão, deixei alguns exercíciozinhos. Eu gostaria que vocês treinassem, né, meus caros? Não adianta só o professor ficar falando, falando. Não adianta, né? Você também tem que participar, treinar nos exercícios, pessoal. Ok? Então, o que é importante agora? Importante você treinar os exercícios, fazer as atividades. Faz as atividades, começa fazendo as atividadezinhas desse slide que eu tô mandando aí para vocês. Tá bom? Dessa videoaula aí. Tá ok? Certinho? Um abração e até mais.